receber esse convite maravilhoso de estar poder ministrar a palavra do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus, em reverente à palavra de Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu agradeço a vida da pastora que me fez o convite em nome de Jesus. Agradeço pela vida dos irmãos, porque este é o melhor lugar que eu e você pode estar nessa noite, que é a casa de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho, livro de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Eu peço a atenção dos irmãos nesse momento. Que os irmãos estejam atentos, como diz o presbítero Kleber em Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O pregador, ele só é um canal, só é um instrumento na mão do Senhor, porque é o Espírito que fala sobre a vida do profeta. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 34, eu vou estar lendo até o versículo 36. Lucas, capítulo 21, versículo 34 até o 36, diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Amada igreja, o Evangelho de Lucas, nessa passagem que nós acabamos de ler e ouvir, é um alerta que Lucas, deixa para nós nos dias de hoje, para que a gente, tenha cuidado para que não venha sobrecarregar o nosso coração. Mas sobrecarregado o quê? Olha o que ele está dizendo: não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Libertinagem aqui indica os desejos da nossa natureza humana que guerreia contra o nosso espírito. Porque o Evangelho é uma guerra, é uma batalha espiritual. Em Mateus 11:12, Jesus fala que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado à força e quem usa da força se apodera dele. Libertinagem aqui indica a natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa carne. Bebedeira indica se encher de
real. Ansiedade da vida indica preocupações da vida alheia. Porque muitos de nós vivem preocupados. Mas o Evangelho de Lucas, ele quer nos dar um alerta para que a gente vigia a nossa vida diante de Deus. Por isso que ele fala, olha, tenha cuidado para não sobrecarregar o seu coração com libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida. Ou seja, vigia com a sua vida, se enche da presença de Deus. Glória a Deus. E não deixe que as preocupações venham tirar você da presença de Deus. Glória a Deus. Jesus. Ou seja, por que nós temos que vigiar com a nossa vida diante de Deus? Porque Deus é santo e Ele exige santidade. O maior desafio da vida cristã é viver uma vida com Deus em total obediência. A bebedeira aqui indica que eu e você tem que se encher, mas não de bebedeira. É uma metáfora. Na verdade, a gente tem que se encher cada dia mais da presença de Deus, porque os dias são maus. O mundo está de mal a pior, e a sociedade está numa decadência moral e totalmente depravada, porque as famílias estão se destruindo a si mesmo. Como foi dito aqui pela irmã na palavra oficial, que as famílias, tomaram o divórcio como uma coisa comum, como um simples beber de um copo d'água. E isso não é normal, por quê? Porque as pessoas não se entendem mais uma com as outras, As pessoas não estão se tolerando, não estão sendo compreensivas, não estão sendo pacientes. E qualquer motivo é explosão para separação, para divórcio, para que cada um corra para o seu lado. Verdade, Deus. Então a gente tem que vigiar, porque o divórcio, além de estar uma coisa normal diante da sociedade, também está contaminando a igreja de Cristo. Porque os crentes estão casando hoje, amanhã estão se separando. Verdade, Deus. Só que se esquecem que em Malaquias 4,16, Deus odeia o divórcio. Deus não é a favor do divórcio, não é a favor da separação. Mas as famílias não estão se compreendendo, não estão se entendendo. Então temos que tomar cuidado. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, olha que o texto diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não seja como insensato, mas procure compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Aí no versículo 18 ele vai dizer: olha, não se deixe se encher pelo vinho que te leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja que Lucas está dizendo, não sobrecarregue o seu coração com libertinagem e bebedeira. Ou seja, não dê razão para a sua carne, porque Romanos 8,7, a carne é inimiga de Deus, não se submete a Deus e nem pode obedecê-lo. Com bebedeira, ou seja, se encha do Espírito, ou seja, busque mais a presença do Senhor. Efésios 5,18 diz, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, a questão de ser cheio do Espírito não é a questão de Deus fazer na sua vida, é a questão de eu e você tomar essa decisão. Glória a Deus, Pai. Porque Deus enche,
Mas eu e você temos que decidir ser cheio pelo Espírito Santo. Então é eu e você que decide ser cheio do Espírito Santo. Então qual é o cuidado? Qual é a atenção que nós devemos ter? Qual é o alerta para os dias de hoje? Porque Jesus está à porta. Jesus está perto a voltar. O dia e a hora ninguém sabe. Mas a gente tem que estar atento com o texto. Estar atento com a palavra. Por isso que o crente tem que estar na palavra. Por isso que o crente ele tem que se apegar com a palavra. Ele tem que manusear a palavra. Ele tem que meditar a palavra. Ele tem que abraçar a palavra dia após dia. Tome cuidado com o seu coração, com libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. As preocupações da vida. Para que você não fique ansioso. Ansioso com algo que você nem sabe, né? O que está à espera, nem sabe o dia da manhã, porque o amanhã só pertence ao Senhor. A gente vive numa rotina, nessa sociedade, né? De trabalhar, estudar, casa, trabalho, casa. E muitas das vezes a gente esquece da nossa vida espiritual. De estar priorizando o reino de Deus, de estar na casa de Deus por causa da rotina do dia a dia. Porque devemos trabalhar, porque sem o trabalho nós não temos o nosso sustento. Mas a questão, o que Lucas está querendo dizer, para que essas preocupações não te leve à ansiedade e acabar se corrompendo pelas coisas dessa terra e a gente deixar de cuidar da nossa espiritualidade. Agora, por que Lucas ele chama a atenção? Para que a gente não deixa sobrecarregar o coração com libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Ou seja, vigiar com a nossa vida diante de Deus. Ou seja, procurar se encher da palavra do Senhor e não se preocupar com as coisas dessa terra. Para que a gente possa ficar em pé diante do Filho do Homem. Porque Lucas está dizendo que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, como é que está a igreja do Senhor? Quando o Senhor voltar, porque ele não fala nem o dia e nem a hora, como é que vai estar a igreja do Senhor? Será que ela vai estar preparada? Será que ela está preparada? Então a gente tem que vigiar na palavra. O Senhor vem, o Senhor está por vir. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a igreja do Senhor neste momento? Será que estamos preparados para receber o Rei da Glória? A gente está se enchendo da presença de Deus de tal forma que quando o Senhor voltar, porque Ele não vai avisar, a gente está pronto para subir? Ou aqueles que partiram dessa terra ressuscitarão? Porque quando o Senhor vir buscar a sua igreja, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, o encontro nas nuvens. E estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas a gente tem que o quê? Vigiar, estar atento, estar sobre alerta. Os acontecimentos no mundo, nas nações, não é novidade, porque tudo está escrito. Verdade, Deus. Tudo está escrito. Que os sinais que estão acontecendo apontam para a volta do Senhor. Jesus fala em Mateus 24:11 que pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e é numerosos. Quantos e quantos falsos profetas estão enganando o povo de Deus? Verdade. Em nome do dinheiro, em nome dos bens materiais, em nome de fama, sucesso e glamour. Mas Jesus fala o quê? Que é inumeroso.
falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Em Mateus 24, 11. E não só isso. Mateus 24, 24, Jesus continua dizendo: olha, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e que, se fosse possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. É um dos sinais que mostra, que aponta que Jesus está para voltar. E eu e você tem que estar atentos, vigilando a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa entrega, o nosso fazer no reino de Deus. Porque temos que analisar: fazemos realmente para o Senhor ou para os homens? Porque muitos acham que estão servindo ao Senhor, mas na verdade estão servindo a homens, normas e regras de homens, e não o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dividido, e o reino de Deus verdadeiro não tem divisão. Glória a Deus, Pai. Milhares e milhares de congregações e denominações, tudo dividido. Mas está em Mateus 24, no início do texto, que haverá fome, guerra, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Aqui são as denominações evangélicas, porque uma quer ser melhor do que a outra. Uma quer ser melhor do que a outra. Se vocês pararem para pensar um pouco, quando acaba o culto, que nós vamos para nossas casas, e muitas das vezes na caminhada nós encontramos irmãos de outras denominações, é difícil se cumprimentar na paz do Senhor. Verdade, Senhor. Aí às vezes eu fico pensando: que reino é esse que quando chegar no céu não vai ter divisão? Quando chegar no céu, que o irmão se apresentar a Assembleia de Deus, desce para baixo, sou da Universal, sobe para cima. Não vai ter isso não. A igreja de Cristo é uma só. Pode ter milhares de denominações e congregações, mas é um único corpo, e Cristo é a cabeça do corpo. Por isso que somos muitos membros, que formamos apenas um só corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Glória a Deus, Pai. Mas como é que está esse corpo? Como que está esse corpo para receber aquele que é o cabeça? Como é que está a vida daqueles que dizem esperar pela volta do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Como é que está as denominações evangélicas, as congregações cristãs, para receber aquele que é o cabeça? Será que verdadeiramente estão se enchendo da presença do Senhor? Mas se estão se enchendo da presença do Senhor, porque o texto diz: não sobrecarrega o coração de bebedeira. Bebedeira, né? Leva ao quê? A contenda, a intriga, a vergonha. Mas não é melhor se encher do Espírito? Ou seja, buscar mais de Deus? Ou seja, se render mais nos pés do Senhor? Renunciar mais? Aleluia, Pai. Porque vida com Deus é renúncia, infelizmente. Verdade, Senhor Jesus. Vida com Deus é renúncia, intimidade é renúncia, é aproximação. Glória a Deus. Tiago 4,7: se submetam-se a Deus e resistir ao diabo, e ele nos tirará de você. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Então, quanto mais eu busco, mais eu estou próximo. Quanto mais eu priorizo, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, o Senhor se manifesta. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu priorizo, mais eu conheço a Deus, mais Ele se revela para mim, mais próximo dele eu estou. Mas quem disse que é fácil? Se é guerra entre a carne e o Espírito,
Porque a gente tem que estar atento e cuidado para que o nosso coração não venha se contaminar, para que o nosso coração não vive preocupado, não vive ansioso, para que o nosso coração não venha se encher daquilo que te tira da presença de Deus, mas se encher daquilo que te leva mais perto da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como é que está o nosso coração? Aleluia. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil. A economia do país está um caos, próximo de entrar um colapso. O custo de vida, da sociedade, as coisas mais simples, necessidade básica de sobrevivência, está tudo caro. O desemprego cada vez está mais aumentando. E o emprego que tem, e quando acha, o salário não acompanha. Então a preocupação bate para aqueles que são pais de família, que são mães, que lutam para a sobrevivência do filho, de botar o alimento, na mesa do filho, porque a criança, ela não quer saber, ela quer tomar o seu cafezinho da manhã, ela quer almoçar. Nós adultos se vira, mas a criança não entende. Ela quer. E muitas das vezes essa preocupação se torna uma barreira para que você não venha buscar a presença do Senhor. É verdade. Porque a gente prioriza a nossa preocupação, os nossos afazeres. E muitas das vezes deixamos de lado a busca, a entrega ao Senhor. Mas foi dito aqui, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora vamos entender o contexto. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 33, Jesus diz assim: olha, em verdade vos digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto o que comer ou o que beber, e nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e contudo o Pai Celestial nos alimenta. Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Aleluia. E por que se preocupar com as roupas? Em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, vestirão muito mais a vocês, homens de pequena fé. Amada igreja, presta atenção. Presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Mateus 13,19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca a semente que foi semeada no seu coração. Então presta atenção aqui, irmão. Eu vou ser breve, não vou demorar muito não. Igreja, Mateus 13 diz, ouvidos, presta atenção. Mateus 13,19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca a semente que foi semeada no seu coração. A palavra é a semente. É ela que vai entrar no seu coração. O seu coração é um terreno. O seu coração é um terreno. A palavra é a semente que vai brotar no seu coração. Mas se você estiver atento, se estiver desperto, o maligno vem e arranca. É verdade, Jesus. Então, irmãos, tem que deixar a preocupação de lado. Aleluia, Deus. Porque quando a gente presta um culto ao Senhor, a gente glorifica, exalta o nome dele, mas também a gente sai do culto com o aprendizado da sua palavra. Então, amados, voltando aqui no texto, quando Jesus fala das preocupações da vida, que ele dá o exemplo de Salomão, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, aí ele vai dizer: se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, porque vocês se preocupam o que comereis, o que bebereis, o que vestireis, porque é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Agora você entende o sentido do texto? Que por mais que você se preocupa com essas coisas, o Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam dela, que todos nós necessitamos dela. Agora a questão é a confiança. A gente está confiando naquele que provê ou naquilo que a gente procura prover? Se a nossa vida é do Senhor Jesus, então a gente tem que confiar naquele que provê, porque Ele provê todas as coisas. E Ele sabe do que nós necessitamos. Agora, se nós só se preocupar com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas, a gente não vai estar atento no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja. E no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, como é que vai estar nós naquele grande dia? Então por isso que a gente tem que vigiar. Mateus 25, 13, vigia porque você não sabe nem o dia nem a hora. Em Mateus 24, 36, Jesus fala que quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Jesus fala em Mateus 24, 42, portanto vocês precisam vigiar, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. E aí Jesus continua dizendo em Mateus 24, 44, portanto assim vocês precisam estar atentos, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não sabem e numa hora que menos vocês esperam. Mateus 24, no versículo 50 e 51. Feliz cujo servo que vigiar quando o seu Senhor voltar, porque ele virá numa hora em que o seu servo não espera e numa hora que ele não sabe. E ele punirá severamente e lhe dará lugar junto com os hipócritas, onde vai haver choro e ranger de dentes. Irmãos, é muito sério. Eu não brinco com a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus. Eu não vim pregar a minha palavra, eu vim pregar a Bíblia. Eu não vim prometer chave de casa, né, bênçãos e vitória, porque se você quer ter bênçãos e vitória, se submeta a palavra, simples assim. Quer ter bênção, quer ter vitória na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Leia o Salmo 128, os 4 primeiros versículos. Feliz é o homem cuja confiança dele está no Senhor, porque ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, e a sua mulher será frutífera em sua mesa, e os seus filhos serão próprios como oliveira. Basta eu e você obedecer a palavra de Deus. Quer mais bênçãos e vitória? Lê Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, Deus coloca diante do povo, quando estava usando Moisés para guiar o povo. Deuteronômio 28, Deus coloca assim, ó: vocês querem bênção ou maldição? Deus coloca diante do povo, bênção ou maldição? Vocês querem ser abençoados? Obedeça a minha palavra, obedeça a minha lei, obedeça meus mandamentos, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Mas se quiserem maldição, é só desobedecer, é só viver uma vida de desobediência, que a vida, ó, volta para trás. É simples assim. Mas voltando para a palavra, se a gente não se entregar para o Senhor, se a gente não renunciar, se a gente não perseverar e querer estar na presença de Deus, será muito difícil estar em pé, como diz o versículo 36, está em pé do Filho do Homem. Porque o texto está dizendo, para que a gente não se preocupe com essas coisas, porque ele virá sobre todos que habitam na face da terra, e a gente tem que estar atento para escapar de tudo que vai acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem.
encadear para os princípios das dores. E é muito sério. Lucas 18:8 diz assim: quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé entre os homens? Então é muito sério, igreja. O reino dos céus é tomado à força. Se eu e você não usar da força, a gente não se apoderar dele. Se a gente só se preocupar com nossos afazeres, nossos interesses, dificilmente a gente vai ter fé em Deus. Se a gente se encher de qualquer outra coisa, porque tem coisas, irmãos, que a gente busca e prioriza que não é pecado. Não é pecado. Só que não te aproxima de Deus. Não edifica a sua fé. Não aumenta a sua fé. Preocupado a gente somos. Mas se a gente confia em Deus, se a gente confia em Deus, entregar na mão dele, ele o fará. Então, irmãos, para que eu e você não venha perder a fé, não venha desanimar, para que eu e você esteja atento aos sinais da volta do Senhor, se apegue mais à palavra de Deus. Amém, aleluia, Deus. Leia mais a Bíblia, medita nela, venha para a casa do Senhor, preste um culto ao Senhor em espírito e em verdade, e você vai ver a manifestação de Deus cada dia maior na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Assim agradeço minha oportunidade.